Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Vamos receber Roger Costa e Lucas Soares. Vamos ver! Bem-vindos ao canal Roger e Lucas. Obrigado. E vamos falar sobre... E Pio, pronto. Pio aí. Pio aí já tomou conta do colo do Roger. Vamos falar sobre a vida de vocês aqui em Portugal. Em primeiro lugar, o que eu sempre pergunto, aquela pergunta de praxe, por que Portugal? Por que Portugal? Foi um acúmulo de fatores, né? A gente queria algo, já queria mudar. Então a gente começou a fazer pesquisa aonde seria o processo de imigração mais fácil, quem estava com as menor burocracia. E aí veio a questão da língua também. Eu acho que o fator decisivo mesmo, quem bateu o martelo acabou sendo a língua. E também o fato de ter gente conhecida cá, Exato. que acabava sendo um facilitador até de adaptação, né? Ter alguém conhecido sempre. Não estaríamos tão sozinhos, que é tão medo do imigrante, né? A gente não ficaria tão solitário, já que teríamos umas pessoas conhecidas com a gente. Você tem descendência espanhola, né? Espanhola, correto. Pois, quem é o seu parente? Meu avô. Seu avô? Meu avô era espanhol, migrou para o Brasil, chegou sozinho no Brasil, foi aquela história viajando imigrante de navio ainda, não existia avião naquela, existia, né? Mas só os ricos usavam. Foi de navio, casou no Brasil e aí começou a família. Você sabe, falando isso, que recentemente eu descobri, fiz até um vídeo, né? Que o meu bisavô paterno era espanhol. E eu comecei essa pesquisa e eu falei, poxa, que interessante. Eu esperava que, pelo sobrenome, eu fosse encontrar alguma descendência portuguesa pela parte do meu pai. E, surpreendentemente, encontrei espanhola. Mas não pude pedir a nacionalidade, porque bisnetos, inclusive essa lei da nacionalidade, agora é só direta, né? Sim, a gente teve a sorte ali, que a gente pegou a nacionalidade bem no finalzinho da mudança. Se a gente demorasse um pouquinho mais para dar entrada no processo, a gente já não seria mais contemplado com a nacionalidade. E você, Roger, também hablas espanhol? Como funciona isso aí? Nada. Nessa pesquisa da gente com a decisão de sair do Brasil, a gente pensou em alguns países, entre eles a Espanha, por que não, né? Já que seria bem mais fácil. Mas essa decisão de Portugal veio principalmente pela questão da língua. Nós não falamos inglês, então isso é um agravante. E o espanhol é um pouco mais complicado do que o português de Portugal para compreender. E o fato de ter pessoas aqui também facilitou muito. Na verdade, a compreensão é até mais fácil, difícil é falar. Assim, você entende bem, mas na hora de se comunicar é um pouco mais complicado. Tanto que a gente fez um planejamento mais de 1 ano e meio, a gente veio para cá antes para poder conhecer, ter certeza se era mesmo Portugal que a gente queria. Conhecemos de norte a sul, a gente andou várias cidades e batemos o martelo, inclusive com mudança de destino, que a gente ia para Setúbal e acabamos parando em Lisboa. Pela questão de trabalho, seria por isso? Não, foi mais facilidade surgiu uma facilidade de morada. Aquele apoio inicial, né? Aquele pontapézinho que faz uma diferença grande no final. Quebra burocracias, né? Quando você não conhece, você não sabe por onde ir, para onde ir, como ir. E o fato de ter alguém aqui já ajuda bastante. Uhum. O que vocês faziam no Brasil? Então, eu tinha uma pet shop, um consultório veterinário, já consolidado, estava caminhando para 11 anos, chegou a completar 11 anos comigo. E a gente fechou não, a gente vendeu a empresa e mudamos para cá. Em que região lá do Brasil? Salvador, Bahia. Opa, show! E eu trabalhava como publicitário, né? Cerca de mais ou menos isso, 10 a 12 anos de mercado publicitário, como gerente de produção gráfica e RTV. Mas nesse planejamento nós abrimos bastante a mente, sabendo que o que a gente conquistou em tantos anos do Brasil, aqui é começar do zero. Então, mercado profissional, a cultura é completamente diferente. Então, isso de, eu era gerente lá e aqui eu vim trabalhar, não existe. É preciso realmente mudar e abrir a mente e começar do zero, começar com empregos lá embaixo e aos poucos estudando, entendendo e melhorando
ao tempo, né? O tempo vai Eu costumo fazer uma brincadeira até com os colegas de trabalho, perguntar, você mudou, deixou de fazer o que você fazia no Brasil para vir fazer esses empregos aqui? Eu falo, olha, quando a gente é imigrante, a gente vai para um país novo, é como se a gente estivesse nascendo novamente. Você não conhece ninguém ali, você não conhece nada ali. Em alguns momentos você até consegue aproveitar a sua experiência para começar novamente, mas tem um momento que não dá. Então você tem que começar a partir de algum lugar. E a diferença de estar em Portugal, não posso falar da Europa de uma forma geral, mas você está em Portugal, é que existe uma igualdade social bem maior do que existe no Brasil. Então quando a gente faz trabalhos que nós fazemos aqui, que provavelmente nós não faríamos estando no Brasil, é completamente diferente, porque o que você ganha é o justo para você sobreviver. Você ainda pode até permitir dar alguns luxos, fazer algumas viagens, pequenas viagens, algumas coisinhas do tipo. Não é injusto o trabalho, né? Existe uma humanidade dentro daquele processo. Não tem essa questão que a gente estava até falando anteriormente, né? Do capitalismo selvagem, né? Daquela coisa de competição. Vou comprar roupa de marca, não. A gente se sente assim muito confortável aqui. Eu posso falar isso porque eu já morei na América, eu morei nos Estados Unidos. Então, aquela coisa da apelação, né? De ter que trocar de carro, daquela coisa, né? E você sustentar essa coisa, né? Mas isso é um grande problema, né? Porque a gente vem de uma cultura completamente diferente. Então, é muito mais capitalista no Brasil. Tipo, você as Américas, vamos dizer, que são assim, né? No Brasil, assim, a gente pode usar, existe, na verdade, não pode falar, existe mesmo. Bairro de rico com mercado de rico, bairro de classe média e bairro de pobre. Com os preços diferentes. E de norte a sul do país, aqui você pode entrar em qualquer rede de mercado, em qualquer freguesia, qualquer sítio diferente, você vai encontrar os mesmos preços, é aplicado a mesma coisa. Então quem ganha muito, paga o mesmo valor de quem ganha pouco. Né? Você tem o acesso é igual para todo mundo. Você tem um emprego melhor, você ganha mais, ok, mas quem ganha menos vai ter acesso ao mesmo produto que você tem. Então não existe aquele capitalismo, aquela necessidade assim, eu preciso ser rico, eu preciso ter o carro do ano, eu preciso morar num apartamento luxuoso, sabe? Todo mundo vive no mesmo padrão de vida. Tem gente mais rica, tem gente mais pobre, existe, mas a igualdade eu acho que está bem representada no processo do dia a dia aqui. O sistema de telefonia, os valores são fixos, são pacotes iguais, mas não são valores absurdos. A eletricidade é consumo e tal. Perde um pouco aquele mito da história de que na Europa a luz é absurdamente cara, a água é absurdamente cara. Não chega a ser. O custo de vida é compatível com o que você ganha ali. O que talvez prejudique nós imigrantes aqui em Portugal é o valor de arrendamento. É a parte onde mais, acho que onera um pouco, o impacto maior para a gente é moradia. Mas do mais, é tudo muito parecido, assim, é muito justo no país todo. E a verdade é que o arrendamento está alto e pronto. É uma coisa que não baixa, né? Pois até é o melhor investimento, né? Sem dúvidas, é o melhor investimento, é o investimento imobiliário. Não só aqui em Portugal, eu arrisco até falar, como eu falei na entrevista, arrisco até falar e de repente em outros países, não da União Europeia, mas até mesmo no Brasil, América, seja lá o que for. Uma coisa que no Brasil não acontece, o preço da gasolina, o preço do combustível baixou. Isso é uma coisa tão normal, se você liga o noticiário, né, o telejornal até o jornal impresso, isso é uma coisa que nós já estamos habituados aqui, né? Decresce alguns cêntimos e a gente fica feliz da vida. Sim. Isso no Brasil, quando acontece, todo mundo corre para encher os tanques e tal. Isso é uma coisa muito normal aqui em Portugal, né? E no Brasil é temporário, tem isso, né? Tem a redução do preço do combustível, reduz e daqui a 2 semanas, 3 semanas, às vezes o preço aumenta mais do que era antes. E aqui não, é uma coisa doida. Eu acho que tem algumas semanas que eu vi a redução do valor do gás. E realmente acontece. A partir de tal data, de tal mês, vai acontecer a redução de não sei quantos % ou não sei quantos cêntimos. E acontece. Não é como uma propaganda enganosa do Brasil, que, óbvio, não falam que é geral, mas que a gente sabe que acontece. É uma redução que a gente vê no valor final da conta.
Exato. né? Chega pra gente mesmo, né? Não é só na refinaria lá em cima. Vocês têm essa preocupação de cálculos com o que vocês gastam no mercado? Como é que é isso? A gente brinca que o Roger, ele é o senhor planilha, né? É tudo planilhado, é tudo detalhado, mês a mês, quanto que entrou, quanto que saiu, porque foi que a gente gastou mais, porque o mercado esse mês deu mais caro. Vamos tentar ver nesse mês, tem que reduzir um pouco o mercado para não estourar nosso limite mensal. Inclusive, limitar quanto a gente traz do Brasil, que a gente tem renda lá, então a gente também limita, porque... Então a gente passou a trazer menos dinheiro, então automaticamente a gente teve que reduzir nossos gastos aqui. Então sim, tem que ser tudo na ponta do lápis. É uma saída por semana, é um restaurante fora. Ó, você já foi 2 essa semana, então uma semana toda dentro de casa. No mês passado gastamos quanto? Então esse mês a gente sabe. Passou muito, então chega, parou. Não pode mais. Já segura um pouquinho, né? Exato. Come pipoca em casa. Fazer uma pipoca, comprar pizza do mercado, que são excelentes, gente. Podem comprar, são muito bons. Produto de marca branca aqui é sensacional. A dispensa da gente é produto de marca branca. Para quem não sabe o que é marca branca, vamos explicar isso aí direitinho. Exato. Toda rede de mercado aqui tem os seus produtos específicos. Então, no Brasil acontece isso muito também, já existem muitos. Só que nem sempre tem a mesma qualidade. E aqui não. Aqui muitos produtos de marca branca é impressionante como a qualidade é tão boa, quanto às vezes em algumas situações até melhor do que um produto de marca. Uhum. E preço sempre menor. Nunca é caro. Incomparável, né? Incomparável. Total. E ainda tem a questão da qualidade de alimentação, porque, pelo menos uma coisa que a gente percebeu muito, açúcar e sal nos alimentos de Portugal, de uma forma geral, são menores, então a qualidade do que a gente consome é muito melhor. E você sabe que eu notei uma coisa bem interessante, que eu acho que eu nunca falei em vídeo isso. Quando a gente vai a algum restaurante, aqui em Portugal, você percebe que não existe um saleiro. Já percebeu isso? É verdade, nunca me chamou a atenção, agora de você falando realmente. Às vezes, até quando nós pedimos, né? Tem pimenta, alguma coisa assim, que eles trazem. Mas não é essa coisa. Aqui na Europa existe um controle muito sério em cima dessa questão do açúcar, né? E também do sal. Você tinha falado, Roger, do leite condensado. Aqui a gente raramente eu acho que eu já comprei leite condensado, aquela coisa, tô louca para comer um brigadeiro. E quando a gente faz o leite com determinadas marcas, né, em geral, não são tão doces, né? E você achou um que era o leite moça da Nestlé. Nós somos viciados em leite condensado. Tipo, a gente come de colher, na lata, então a gente caçou todos os mercados, todas as marcas, Pingo Doce, Continente, Intermarché, o próprio Nestlé, enfim, aqui tem a variação de preço do Nestlé em alguns mercados, de 1,39, 1,59, 1,69, e encontramos do Intermarché, que é o mesmo sabor do leite moça, 99 cêntimos. Eu falei, por que então a gente vai gastar? Vai gastar comprando o Nestlé, que é o que? 1,70, 1,90. E a textura é parecida, até o cozido parece o doce de leite. O doce de leite. Pegando esse gancho aí de sentir falta e falando da Bahia, como é que é essa questão da culinária? Aqui em Portugal nós temos alguns restaurantes de comida baiana, né? Exato. A gente brinca que no sangue do baiano não corre sangue, né? Corre o azeite de dendê, né? Então, sabe, quando a gente chegou em Portugal, que a gente descobriu que tinham locais que já vendiam comida baiana, tinha nosso tão precioso acarajé. Pra gente foi sensacional, então assim, pelo menos... Inclusive ontem alguém foi comer acarajé. Não, eu não aguentei, eu saí do trabalho e falei, gente, eu preciso fazer uma transfusão, eu preciso me alimentar, eu preciso repor um pouco. E aí eu fui fugindo, fui ali no Chiado. Aí tem uma acarajé da Carol, que a gente ama. Já levamos Cristina. Já foi. Se você estiver assistindo, ó, um beijo pra você. E até bem dizendo que parece Grêmio, joga água reproduz. Tem muito brasileiro. Às vezes você está num local e o atendimento é um brasileiro. Ou você está andando na rua, alguém para te perguntar uma informação, é brasileiro. Não só o atendimento, você está sentado, daqui a pouco a mesa do lado está conversando, daqui a pouco vira um grande grupo, né? Já estamos todos ali. Já estamos ali todos interagindo porque nos identificamos com algum assunto.
o fato de ser imigrante, estar sozinho, quer conversar com alguém, aquele assunto naquele ritmo que a gente já tem da nossa cidade ou do país mesmo, de uma forma E a geral. energia do brasileiro é diferente. A gente passa ali no Parque das Nações, vai passeando no meio dos bares, restaurantes, e de repente tem um que está com o som mais alto, tocando música da onde? Do Brasil. Quando você senta, as pessoas são brasileiras, as pessoas que passam começam a dançar brasileiros, então a energia do brasileiro é diferente. Então, eu acho que o pessoal talvez da África seja que mais se compara a esse bom humor do brasileiro. Né? Agora, fale dos seus bichinhos. Vieram para cá um cãozinho e uma cadela. Dos 4, 2 vieram. Éramos 7, né? Vieram 7, a família. Sim. 3 humanos e 4 de 4 patas. 4 patudas. 2 a gente teve que manter no Brasil, estou na casa de meus pais. Por estratégia mesmo, questão de saúde, idade deles, a gente não achou tão seguro que eles viessem com a gente. Como eles já estavam adaptados à casa. E 2 estão aqui com a gente, curtindo a Europa um pouquinho. Foi muito difícil preparar os documentos, fazer a preparação clínica deles. Existe todo um protocolo a ser cumprido, né? E aí até uma dica para o pessoal que está vendo isso, se programe, porque não é rápido. Pode levar até 120 dias, se correr tudo bem. Se não correr algum problema, lógico que esse tempo aí já é indeterminado, a gente não tem como precisar. Mas desde o momento que você procura um veterinário para regularizar, se já tiver ver se as vacinas estão em dia, se está tudo ok, fazer microchipagem, fazer a sorologia, custa vamos arredondando aí uns 120 dias mais ou menos. E além do custo, né? Que no Brasil é bem elevado. E a própria passagem dos cães para cá, dos pets de uma forma geral, cães ou gatos, não é como no Brasil, que a gente compra a passagem e divide em 10, 12 vezes. Não, para trazer para cá é pagamento de uma vez só. Pronto pagamento. Pronto pagamento. A passagem aérea sim. Não sei quanto está agora, mas quando a gente veio, se não me engano, eram 250 euros para o pequeno porte, que podia vir em cima da cabine, e 350 para vir no bagageiro. Eles vieram na cabine ou no porão com vocês? O menor pode vir em cima na cabine, a maiorzinha ela tem o peso que permite vir na cabine, mas não tinha altura suficiente. Precisa vir embaixo. Então ela teve que vir embaixo no compartimento. Foi uma preocupação, mas nas pesquisas a gente viu que a gente veio uma TAP justamente para evitar... Escolher um voo direto, né? Foi voo direto, o menor tempo possível, não dá margem de repente desviar nada. E assim, eles têm realmente pelo menos o que passou para a gente ter um cuidado. A empresa passou uma confiança. Eles não, desde o momento do embarque, eles permitiram que nós segurássemos até o último instante com eles no aeroporto, para não precisar ficar tanto tempo dentro da caixa. Então, tanto nós fomos os últimos a entrar no avião, porque o próprio guichê falou, não, fiquem um pouco mais, quando der um horário lá próximo ao voo, vocês trazem, que é nosso limite para descer com eles. Isso. Eles tiveram esse nível de preocupação. Perguntando se ia na esteira, mas não, vem uma pessoa e leva eles. Eles não descem como uma preocupação que todas as pessoas têm, né? Eles não descem como bagagem, não vão por aquela esteira. Eles ficam no guichê, vem uma pessoa que é específica para aquela função e conduzem o animal até ao setor de embarque. Ele veio quietinho? O que veio com vocês foi o Pingo, né? Sim. Ele veio quietinho na cabine? Apesar de ser um pincher, totalmente quieto. A gente até brinca que mexer na caixa e fala, você tá vivo? Lá no Brasil vocês tinham um padrão, vamos dizer, de classe média alta, né? Sim, de certa forma sim. Pronto. Aqui, a gente estava até conversando sobre isso, né? A questão da gente viver na normalidade, essa coisa assim. Vocês sentiram isso na pele? Vocês saírem de um padrão de vida para virem para cá, terem que pegar condução, transporte público? Olha, quando a gente... Tudo é como o Roger sempre fala, é muito planejamento. Desde o início do nosso planejamento, quando a gente começou a pesquisar, a gente foi vendo que a gente teria que abdicar de algumas coisas. Então a gente meio que veio internalizando tudo isso. Então assim,
não vou ter carro, vou ter que andar no transporte público. O transporte público funciona muito bem. Às vezes é até melhor você ir para alguns lugares de transporte público do que de carro, porque você não tem onde estacionar. Os estacionamentos são absurdamente caros. Você parar na rua é chato, porque você tem que ficar pagando parquímetro, tem que ficar voltando para pagar. Então, se assim, tem aplicação, você tem que renovar, então você vai até o parquímetro, paga. E como a gente já falou até no início dessa conversa, você chega aqui, seu currículo não vale. Tipo assim, é lógico que existem algumas profissões que sim, aqui em Portugal TI é muito valorizado, por exemplo, tecnologia da informação. Mas, de uma forma geral, as outras profissões são poucas que têm um reconhecimento tão grande. Esqueça todo o seu passado profissional e comece do zero. É um passo atrás para 2 na frente. Então, assim, respondendo exatamente a pergunta, existe uma diferença? Existe. Não é todo mundo que se adapta. Mas a igualdade social é muito presente. E com o tempo, você vai sentindo que faz sentido viver assim. Você não está sendo desvalorizado, você não está sendo menor, você não está deixando de ser você, porque hoje você não come em um restaurante hiper caro, né? Você não faz aquela compra fútil que a gente costuma fazer no Brasil simplesmente por ter, né? Então você compra apenas o necessário que você precisa ter. E aos poucos você vai vendo que você vai reconquistando tudo. A qualidade de vida que você consegue compensa. Você chegar no final de semana, você poder ir para um parque, deitar no gramado, aquelas cenas de cinema que a gente costuma ver, o pessoal deitado no parque dormindo, ou fazendo um piquenique. Você bota o seu celular do lado, você pode fechar o olho tranquilo que não vai passar ninguém. Isso é impagável. É algo que no Brasil você poderia até adormecer, mas era segurando o celular, segurando a mão no bolso. Mas aqui é louco, é uma diferença brutal. É o conforto que você tem de poder utilizar seus equipamentos, usar um relógio, usar uma corrente ou um simples telefone, sem se preocupar se aquilo vai ser furtado ou não. Isso não vamos dizer que não existe. Exato. Existe. Mas a probabilidade é muito pequena. Exato. Eu coloquei até uma postagem, compartilhei na verdade, de um amigo lá do norte, não sei se era de Aveiro, que teve o carro roubado. E aqui quando eles falam roubado, é que o carro foi furtado. Isso quer dizer que alguém tentou abrir o seu carro, abriu de alguma forma e pegou e levou o seu carro, né? O roubo é assim. E algumas pessoas falaram, eu não sabia que existia roubo de carro em Portugal. Eu falei, olha, tendo ser humano e tendo carro, vai haver. Né? A primeira vez que eu fui à França, eu estava no ônibus e vi um pedinte, né? Pedindo dinheiro, aquela coisa assim, aquela aparência, aquele aspecto. E eu falei, nossa, existe mendigo em Paris. Quer dizer, essa ideia que a gente tem, de repente, um pouco inocente, né? Poxa, eu sempre tive bicicleta no Brasil, aqui eu nunca tive. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu sempre ia de bicicleta para a academia. Em um dado momento, quando eu cheguei perto, não conseguiram furtar, mas tentaram, né? Tentaram com cadeado, alguma coisa que seja. Existe. Gente, em qualquer lugar existe. Não como no Brasil. Aqui, alguns episódios raríssimos de explosão de carros de carro forte, né? Raríssimos, mas a polícia vai logo em cima e desmantela. E pronto. Agora, essa questão de chegar com arma, né? Armamento pesado, te matar, isso não existe. Espero que não exista e não venha para cá esse tipo de coisa, porque, né? Não tem como viver assim. Eu acho que isso acontece muito pela igualdade social, porque quando você tem essa desigualdade, quem está lá embaixo na pirâmide quer ter o que está lá em cima. Então, óbvio, é uma forma bruta de falar sobre isso. E tem uma coisa interessante que você falou agora sobre pedinte. Uma coisa diferente, muito diferente aqui. Gente, é engraçado falar isso. Mas, por exemplo, o pedinte ele chega para você para te pedir uma ajuda. Se você disser não, ele te agradece e sai. Ele não insiste, ele não fica ali em cima de você repetindo, te ameaçando. E você raramente percebe que é um mendigo, porque ele vai estar vestido igual a você, ele vai estar limpo muitas vezes, e
você vai achar que é alguém pedindo informação, na verdade está pedindo dinheiro. Existem os moradores de rua como em situação de pessoas em situação de rua que estão um pouco com a situação mais degradada, vamos dizer, vamos usar um termo assim. Mas mesmo assim eles não incomodam, eles estão ali porque alguma coisa levou eles a estar ali, como em qualquer lugar do mundo, mas até nessa situação existe um respeito muito grande. Isso é muito bom, inclusive, Roger, porque você trouxe a sua mãe consigo. Isso. O idoso no Brasil é um alvo muito fácil. Sim. Né? E aqui ela anda normalmente, se locomove, sem medo. A minha é muito diferente, porque, por exemplo, no Brasil a gente morava num apartamento, minha mãe descia com os cães, por mais que fosse um condomínio fechado, fechado, você fica naquela coisa, poxa, será que vai passar algum carro, será que vai ter alguma coisa e tal? E você fica na intranquilidade até chegar em casa. Ou, como várias vezes, minha mãe ia no médico e aí eu de lá ia para o trabalho e ela voltava de Uber e eu ficava acompanhando no Uber para ver se chegou em casa, se mudou de rota, se aconteceu alguma coisa, falava, me liga assim chegar em casa. É engraçado como aqui eu não sinto isso, essa insegurança. A gente vai relaxando, cada dia a gente está mais relaxado com essa... Tem dias que minha mãe desce com os cães 10 horas da noite. Quando no Brasil eu deixaria minha mãe descer 10 horas da noite? Não passaria pela minha cabeça. Não tem como explicar a sensação que tem. Até fazendo uma ligação com um assunto de roubos, enfim, de utilização do celular, minha irmã uma vez falou uma frase que ela mora no Canadá e ela falou: no Brasil a gente tem uma falsa sensação de segurança, quando que fora do Brasil, em alguns países, óbvio, como Portugal, a gente tem uma sensação de liberdade. Não é de insegurança de alguém roubar o que é seu, é liberdade de usar o que é seu sem que ninguém mexa. Então, essa liberdade nós não temos no Brasil. Pode ser que tenha alguns locais, sim, mas de uma forma geral, não. Eu já tive meu carro roubado no Brasil, com 3 caras com mãos armadas, então é uma sensação que não tem como explicar aquele medo daquela situação e você não sabe como reagir. E durante meses, foi na porta do meu trabalho, durante meses eu chegava ao trabalho olhando pelo retrovisor para ver se vinha alguém me seguindo, para eu ir para o meu carro. Eu olhava se vinha, se passasse um cachorro na rua, eu já ficava com receio e esperava passar para poder ir para o meu carro. Antes ela ainda ficava assim, mas eu vou andar sozinha aqui embaixo, não tem problema. E é aquela coisa, quando você vai se acostumando. Algumas pessoas de uma forma mais lenta, outras mais rápido, mas liberdade. É bom isso, né? Muito bom. Não tem preço. Exato. A liberdade da gente e a segurança da gente. Faz compensar tudo que você passa quando você chega. Todo novo que você tem que experimentar, tudo que você tem que se sujeitar a experimentar, ser recompensado. Agora, vocês não vieram com visto, vocês não vieram através de manifestação de interesse. Como foi essa questão de vocês terem vindo? Vieram com passaporte europeu? Conta pra gente. Eu preferi que, por mais que eu tenha a nacionalidade, mas a parte de pesquisa e planilhamento é dele. Então vou me deixar que ele fala dessa o Lucas tem a nacionalidade espanhola, e aí quando nós começamos a planejar essa saída, a gente já estava cerca de 8 anos juntos, e nesse estudo a gente identificou que ele teria essa liberdade para vir morar, obviamente com as regras, independente do país. Você tem que buscar as informações no consulado, como é que faz, como não faz, enfim. Não é simplesmente, eu tenho um passaporte europeu, eu vou morar lá e acabou. Não é simples assim. Você tem que ter uma autorização para residir no país, independente de você já ter um passaporte vermelho. E dentro dessa autorização existe todo um protocolo que precisa ser cumprido para chegar nela. Exatamente. No início do processo, eu pensei que eu iria seguir o caminho do visto D7 através de minha mãe e ele viria como espanhol. Mas durante os estudos, até no próprio canal Vamos Ver, eu consegui descobrir que não, que se nós casássemos, eu poderia vir como marido. E minha mãe, pela idade, ter mais de 65 anos, ela também poderia ser agregada dele.
Então, Vocês, então, no Brasil tiveram união estável? não. Um casamento. Casamento civil. Aqui para Portugal, a união estável você precisa ter 2 anos para poder ser reconhecida. E o casamento civil é imediato. Então a gente casou no Brasil, casou na Espanha e aí a gente veio para cá. Cerca de menos de um ano depois a gente veio para cá. Eu entrava no país com minha família, eles não podem negar esse acesso ao país, se você não tem nenhuma restrição, claro. E aí procurava o órgão que é a Câmara Municipal, manifestava interesse de estar aqui e apresentava minha família como meus agregados. E aí isso leva eles ao CEF para dar continuidade ao processo deles. Exato. A gente acabou Do reagrupamento, né? Isso, a gente pulou etapas, né? Porque no visto normal você passa por toda uma burocracia. E são bem menos burocracias. Simplesmente na Câmara ele tinha a autorização de residência, né? O certificado, que é certificado de residência. E o termo correto é certificado de residência para membro da União Europeia. Exatamente. E ao ligar para o CEF para agendar o meio de minha mãe, já foi agendamento para familiar de integrante da União Europeia. Então já é diferente. Tivemos um problema de uma assinatura no certificado do casamento da gente na Espanha. A certidão de casamento, o consulado espanhol em Salvador cometeu uma falha e a gente não tinha percebido, a gente não se atentou. Membros da União Europeia, independente de qual seja o país, eles, quando a gente manifesta interesse de morada aqui, você tem um período de 1 a 5 anos que você pode ter essa autorização. Por sorte, a nossa autorização foi concedida de 5 anos, de imediato. Não sorte, né? Na verdade, a gente preenchia todos os pré-requisitos. Todos os pré-requisitos. Então eles já nos deram automaticamente 5 anos de permanência no país e tanto o Roger quanto minha sogra absorvem o mesmo tempo que eu. Então automaticamente ele já tem 5 anos, completando 5 anos, já pode dar entrada no processo de nacionalidade. E quando vocês receberam em casa os cartõezinhos, como é que foi isso aí? Dá um alívio, né? Dá um alívio, porque para vários empregos aqui, quando você chega sem um cartão de residência ou título de residência, sem autorização de tal, né? Você não consegue emprego. Não é assim tão fácil. Existem vários relatos de pessoas que te contratam, sem contrato, óbvio. Você começa a trabalhar e não te pagam, ou te explora. Normal, é humano. E nunca dão o contrato, né? Como aquela promessa eterna. Exato. E você se sente integrado naquele país. Você passa a ser realmente um cidadão, né? Uma autorização de residência, um cartão, um título de residência, que tem algumas variações, né? De acordo com cada lei. Mas sim, o fato de você ter um cartão... O que é engraçado, integrante da União Europeia não tem o cartão. É uma folha 4. Tipo, até perguntou, mas eu preciso andar com isso? Sim, precisa. Mas e aí? Tipo, você pode tirar uma foto, mas nem todo mundo é obrigado a aceitar. É aquela coisa da interpretação, né? A orientação é que a gente sempre esteja com aquele documento em mãos, mas um arquivo digital no telefone comprova, né? Mas você sempre tem que estar com o seu documento de identificação do país do qual você tem nacionalidade. No caso, eu teria que estar andando com o meu passaporte ou com o BI, né, que é o tipo, a carteira, o RG do Brasil é o BI na Espanha. Então eu sempre tenho que estar com um dos dois na mão. Pronto, nós temos também um amigo italiano, que ele também fez uma entrevista conosco, e ele falou do processo da nacionalidade dele e também dessa questão desse papel, né? Que ele tem que andar e portar esse documento. Exato. Que é o único que comprova que, sendo italiano, ele tem o direito à permissão de morar aqui em Portugal. Exato. Algo que vocês queiram considerar para a gente fechar essa entrevista? Planejamento. Eu acho que a palavra é essa. Não só para mudar de país, para tudo na vida, você tem que se planejar. Seja para comprar um carro ou, principalmente no caso aqui, o tema da gente, para mudança de país. Não adianta vir na cara e na coragem. Pode acontecer de dar certo? Pode, mas é um risco muito grande. Vale a experiência, né? Como nós tínhamos um roteiro ao qual nós tínhamos que seguir, então vamos dizer que nosso processo foi muito simples. Eu acho que a dica é:
não muda de país pensando que você vai ficar rico. Muda de país por qualquer objetivo, menos do dinheiro. Pensa na qualidade de vida, pensa na segurança, pensa em qualquer outra coisa. O dinheiro vem depois. Isso aí você conquista em qualquer lugar, basta você ter foco e correr atrás. Né? E o brasileiro sabe muito bem fazer isso. Exato. Então, assim, eu acho que o foco de uma mudança de país é qualquer coisa menos dinheiro. É você poder viver bem sem precisar gastar tanto. Muito obrigada por vocês terem vindo e aceitado o convite meu. Obrigado. Sucesso para vocês, para a mamãe e para o Pingo e para a fada. Vamos ver! Valeu. Obrigada.